Oi pessoal, me chamo Mariana. Oi pessoal, eu me chamo Mariana, faço parte do Pergra Energia e sou monitora do SOS Números. Hoje a gente vai resolver a lista número 1 de limites. Se você quiser ter acesso à lista, o link do Classroom está aqui na descrição. Vamos lá resolver. Pronto pessoal, vamos começar a nossa lista 1 de limites. No primeiro quesito nós temos o seguinte: sabendo-se que limite de f de x com x estendendo a 2 é igual a 4, limite de g de x com x estendendo a 2 é igual a menos 2 e o limite de h de x com x estendendo a 2 é igual a 0, calcula. Letra A. Limite de f de x mais 5 vezes g de x com x estendendo a 2. Isso é um caso que a gente vai precisar aplicar a propriedade da soma ou subtração de limites. Que diz o seguinte: o limite de uma soma ou diferença é a soma ou diferença dos limites. Então, por exemplo, se a gente tiver limite de f de x mais ou menos g de x com x estendendo a a, isso vai ser igual ao limite de f de x com x estendendo a a, mais ou menos o limite de g de x com x estendendo a a. Então, vamos aplicar essa propriedade nessa questão. Então, a gente vai separar, né, os limites de cada um. Então, nós vamos ter limite de f de x com x tendendo a 2, mais, como 5 é uma constante, a gente pode passar ele para fora do limite. Então, mais 5 vezes o limite de g de x com x tendendo a 2. E agora a gente pode aplicar os valores que o enunciado já nos dá. Então, o limite de f de x com x tendendo a 2 é igual a 4, mais 5 vezes o limite de g de x, que é igual a menos 2. 4. 5 vezes 2, 10, mais menos, menos. Então, a gente vai ter 4 menos 10, que é igual a menos 6. Na letra B, a gente tem limite de 3 vezes f de x sobre g de x com x tendendo a 2. Nesse caso, a gente vai precisar aplicar a propriedade do quociente, que diz que o limite de uma divisão é a divisão dos limites. Então, se a gente tiver limite de f de x sobre g de x com x tendendo a a, isso vai ser igual ao limite de f de x com x tendendo a a sobre o limite de g de x com x tendendo a a. Então, vamos aplicar essa propriedade aqui na letra B. A gente vai ter limite de f de x com x tendendo a 2, como 3 é uma constante, ele pode passar para fora do limite, sobre limite de g de x com x tendendo a 2. E agora sim a gente pode aplicar os valores que o enunciado nos dá. A gente vai ter 3 vezes limite de f de x com x tendendo a 2 é igual a 4, sobre limite de g de x com x tendendo a 2 é igual a menos 2. Então a gente vai ter 3 vezes 4, 12, dividido por menos 2, menos 6. E agora a gente vai para a letra C, a última questão do primeiro quesito. Nessa questão a gente vai precisar aplicar tanto a propriedade do quociente quanto a propriedade do produto. A propriedade do quociente a gente já viu na letra B, né? E para a propriedade do produto, a gente tem o seguinte: o limite de um produto é o produto dos limites. Então, se por exemplo a gente tiver limite de f de x vezes g de x com x tendendo a a, isso vai ser igual ao limite de f de x com x tendendo a a vezes o limite de g de x com x tendendo a a. Então, é justamente isso que a gente vai aplicar aqui na letra C. Então, para isso, a gente vai aqui, né, separar cada um. Então, a gente vai ter o limite de g de x com x tendendo a 2 vezes o limite de h de x com x tendendo a 2. Tudo isso sobre o limite de f de x com x tendendo a 2. A gente já viu os valores, né, lá no início da questão. Então, o limite de g de x com x tendendo a 2 é igual a menos 2, vezes o limite de h de x com x tendendo a 2 é igual a 0, e o limite de f de x com x tendendo a 2 é igual a 4. Menos 2 vezes 0, 0, sobre 4, 0. E aqui a gente conclui o nosso primeiro quesito. No segundo quesito, a gente tem o seguinte: calcule limite de 2xh mais 3 sobre x ao quadrado menos 4h quando x tende a 0. Então, a gente também aqui vai aplicar tanto a propriedade do quociente quanto a soma e subtração. Então, primeiro a gente pode separar cada um, né, como a gente viu antes. Então, limite de 2xh com x tendendo a 0, mais, vou colocar aqui
entre parênteses para a gente não confundir. Limite de 3 com x tendendo a 0 sobre o limite de x ao quadrado com x tendendo a 0 menos o limite de 4h com x tendendo a 0. Nesse caso aqui, como a gente está fazendo x tendendo a 0, o 2h vai funcionar simplesmente como Como o nome ajuda a palavra que fala? Eu vou pedir socorro. Ok. Você pede socorro para as cartas, pede socorro para os universitários ou pede socorro para os seus colegas de programa? Os universitários. O 2h vai funcionar como constante. A gente pode colocar ele para fora do limite. Então ficaria 2h vezes o limite de x com x tendendo a 0. A gente já aprendeu que o limite de uma constante é a própria constante. Então aqui o limite de 3 com x tendendo a 0 vai ser o próprio 3. Sobre o limite de x quadrado com x tendendo a 0, a gente pode aqui só repetir para depois substituir. E aqui novamente a gente vai funcionar como uma constante. Então o limite de 4h com x tendendo a 0 vai ser igual a 4h. E agora sim a gente pode substituir o 0 no lugar do x. Então a gente vai ter 2h vezes 0 mais 3 no nosso numerador. E aqui 0, substituindo no x ao quadrado, menos 4h. Então 2h vezes 0, 0. Então vai dar 3 sobre menos 4h. Na questão 3 nós temos o seguinte. Limite de x ao quadrado menos 7x mais 10 sobre x ao quadrado menos 4 com x tendendo a 2. Se a gente for substituir o 2 diretamente no x, a gente vai ter uma indeterminação, certo? Porque vai ser 2 ao quadrado menos 4, que vai dar 0. Então a gente vai usar novamente produtos notáveis, diferença entre dois quadrados. Percebe-se que aqui embaixo a gente tem uma diferença entre dois quadrados, certo? Porque a gente tem x ao quadrado, que é o quadrado de x, menos 4, que é no caso o quadrado de 2. Então a gente vai fazer isso aqui com x menos 2 vezes x mais 2 para simplificar. Então vamos fazer isso aqui. Limite de x ao quadrado menos 7x mais 10 sobre x menos 2 vezes x mais 2 com x tendendo a 2. Perceba que aqui, ainda assim, se a gente for substituir o 2 diretamente, a gente vai continuar com a determinação. Então a gente vai fazer o possível para eliminar esse x menos 2 aqui. Então a gente vai fazer modificações no nosso numerador, para que a gente possa assim remover esse x menos 2 no nosso denominador. Então, vocês concordam que se a gente fizer o seguinte, limite de x ao quadrado menos 2x menos 5x mais 10, a gente pode fazer isso aqui, porque no caso menos 2x menos 5x é igual a menos 7x, e aí depois a gente vai colocar tanto o x quanto o menos 5 em evidência, e a gente vai ter x menos 2 que a gente vai poder cortar posteriormente. Então, limite de x ao quadrado menos 2x menos 5x mais 10 sobre x menos 2 vezes x mais 2, com x tendendo a 2. Agora a gente vai fazer aquilo que eu falei, colocar o x em evidência e o menos 5 em evidência. Então a gente vai ter limite de x vezes x menos 2 vezes, menos aqui no caso, menos 5 vezes x menos 2, que é um menos, sobre x menos 2 vezes x mais 2 com x tendendo a 2. Pronto, aqui a gente já tem o mesmo termo, tanto em cima quanto embaixo, então a gente já pode simplificar. Então a gente vai ter limite de, pode cortar aqui já direto, então a gente vai ter x menos 2 vezes x menos 5 sobre
menos 2 vezes x mais 2 com x tendendo a 2. Pronto. Aqui a gente já pode simplificar o x menos 2 com x menos 2. A gente vai ter limite de x menos 5 sobre x mais 2, com x tendendo a 2. Aqui, se a gente substituir já diretamente o x, a gente percebe que não vai ter mais indeterminação. Nem em cima, nem embaixo vai estar zero. Então, a gente já pode substituir. A gente vai ter 2 menos 5 sobre 2 mais 2, igual a menos 3 quartos. No quarto quesito, nós temos limite de 5 menos raiz de x sobre 25 menos x com x tendendo a 25. Perceba que se a gente aplicar diretamente o 25 substituindo o x, a gente vai ter uma indeterminação. Porque o denominador vai ficar 25 menos 25, que vai dar 0. E vai ser um valor aqui em cima sobre 0, que é uma indeterminação. Então a gente precisa ajustar nossa função de forma que a gente possa excluir esse x que está aqui. Então, para isso, a gente vai usar produtos notáveis com a regra da diferença de dois quadrados, que diz que a ao quadrado menos b ao quadrado é igual a mais b vezes a menos b. Vocês concordam que se a gente fizer pegar o denominador, que é 25 menos x, e usar essa regra aqui de produtos notáveis, a gente pode fazer a raiz de 25, que é igual a 5, menos a raiz de x, que é a raiz de x, vezes 5 mais raiz de x, que é o seu oposto. Então a gente pode pegar esse denominador e simplificar dessa forma aqui. E aí perceba que se a gente fizer dessa forma, a gente pode já automaticamente simplificar com o nosso numerador. Então vamos fazer limite de 5 menos raiz de x sobre 5 menos raiz de x vezes 5 mais raiz de x com x tendendo a 25. Então aqui a gente já pode cortar. Nós vamos ter limite de 1, 5 menos raiz de x dividido por 5 menos raiz de x é igual a 1 sobre 5 mais raiz de x com x tendendo a 25. Então agora a gente já pode substituir o 25 no x, porque não vai dar mais uma indeterminação. Então substituindo, nós vamos ter 1 sobre 5 mais raiz de 25, 1 sobre 5 mais raiz de 25, que é igual a 5. Então a gente vai ter 1 sobre 5 mais 5, que é igual a 1 sobre 10. No quinto quesito, nós temos limite de 9 menos x sobre raiz de x menos 3 com x tendendo a 9. Se a gente substituir diretamente o 9 no x, tanto no numerador quanto no denominador, nós vamos ter uma determinação. Porque se for no numerador 9 menos 9 vai dar 0, e no denominador raiz de 9, que é 3 menos 3, vai dar 0 também. Então aqui a gente pode fazer formulações, né, fazer substituições, tanto no numerador quanto no denominador. Usando novamente a diferença de dois quadrados, assim como a gente fez na última questão, vocês concordam que se a gente usar o numerador 9 menos x e fazer da mesma forma a raiz dos dois termos, a gente pode ter raiz de 9, que é 3, menos a raiz de x vezes 3 mais a raiz de x. E isso tudo aqui vai dar a mesma coisa de menos 9x, mas assim a gente pode simplificar e dividir pelos denominadores da mesma forma. Então, aplicando essa propriedade, a gente vai ter limite de 3 menos raiz de x vezes 3 mais raiz de x sobre raiz de x menos 3 com x tendendo a 9. Aqui a gente pode fazer algumas substituições, organizar esse primeiro termo de forma que a gente possa cortar ele aqui com o segundo termo. Então vamos fazer isso aqui. Limite de, colocando o menos x para frente, a gente vai ter menos x, aqui colocando para fora, né? Mais 3 vezes 3 mais raiz de x sobre raiz de x menos 3 com x tendendo a 9. E agora a gente vai simplesmente substituir aqui os sinais, né? Então, menos vezes raiz de x, menos raiz de x,
menos vezes 3 positivo, menos 3, vezes 3 mais raiz de x sobre raiz de x menos 3, quando x tende a 9. Então aqui a gente já pode cortar esse termo com esse termo, que são iguais. Então, cortando menos o raiz de x menos 3 sobre raiz de x menos 3 no denominador, vai sobrar aqui menos 1, né? Vezes 3 mais raiz de x com x tendendo a 9. Que é a mesma coisa de limite de menos 3 menos raiz de x com x tendendo a 9. E agora sim a gente pode substituir o 9 no x. Então a gente vai ter menos 3 menos raiz de 9, menos 3 menos a raiz de 9, que é 3, menos 3, menos 3, menos 6.